Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao curso de Introdução à Astronomia, agora no módulo 2. Né? Nós vamos ver então, nesse módulo, astrometria e posicionamento do céu, né? Que, como mostra aí na entrada, né? No slide de entrada, é a parte, né, da astronomia mais antiga. Né? A astronomia praticamente nasceu como astrometria, né? como astronomia de posição. Né? Mas apesar disso, ela continua até hoje, né, como um ramo importante da astronomia, como a gente vai ver. Então vamos lá. Bom, nessa apresentação aí tem muitos itens, né? Eles basicamente seguem os itens do texto base, né, do módulo 2, tá? Mas obviamente que alguns itens a gente vai se ater mais, outros itens a gente vai comentar um pouco menos. Tá? Bom, então vamos começar exatamente sobre o que é, perdão, sobre o que é astrometria. Né? Então, ali até mais ou menos por volta do século XVI, né, antes aí do advento dos instrumentos ópticos, a astrometria era basicamente a astronomia em si. Né? Porque não havia diversificação da astronomia, né? Ela era basicamente uma astronomia ainda de posição. O pessoal estava começando a tentar entender como é que era o movimento dos planetas, então mesmo a diversificação na direção de uma mecânica celeste ainda não existia. A física estava iniciando, né, no século seguinte. Tá? Então, até aí por volta do século XVI, a astronomia era basicamente astrometria, né, que ainda era aquela astronomia antiga, de posicionamento, né, e determinação de posicionamento, né, principalmente ali da posição dos planetas, né, mas já havia, claro, alguns ensaios, até mesmo lá na Grécia, com Hipparcos, por exemplo, da catalogação de estrelas. Né? Por isso também essa parte da astrometria, né, ela é conhecida aí como astronomia tradicional, ou fundamental, ou astronomia antiga, ou astronomia de posição. Eu particularmente não gosto dos nomes tradicional e antiga, porque dá a impressão que é uma coisa que não se faz mais. Tá? Mas a astrometria, ela continua até hoje um ramo bastante importante, bastante ativo de pesquisa da astronomia. Então, hoje em dia, né, o que é astrometria? Né? Qual seria a definição mais correta? Né? Então, ela é o ramo da astronomia que estuda e analisa de forma científica o posicionamento dos astros no céu. Né? E isso aí tudo que implica é, esse posicionamento. Né? Não é só uma questão de apontamento, a gente vai ver, tem uma base de tempo envolvida e isso traz informações importantes, né, da distribuição espacial e cinemática dos astros, em particular no sistema solar e na própria Via Láctea. Tá? Bom, é claro que sempre quando a gente fala em posicionar alguma coisa, né, em física de modo geral, tá, e a astronomia não vai ser diferente, isso implica em ter um sistema de referência, né? Ou seja, a gente precisa, para posicionar, determinar uma posição, precisa de um sistema de referência para o qual essas posições vão ser estabelecidas. Tá? E também tempo, né? Uma base de tempo, né? Porque essa posição ela é dinâmica, ela pode mudar. Né? Então, nós temos sucessões de estados da posição dos astros e isso implica, então, uma contagem de tempo. Nós vamos ver que, inclusive, isso foi usado, né, para determinar as bases do nosso calendário. Tá? Bom, então nós começamos aqui pelo conceito de esfera celeste. Né? Aí vocês devem estar dizendo, poxa, professor, mas a gente veio ali, né, olhando, né, da história da astronomia, né, de uma compreensão crescente do que era o universo. Né? De início, aquela ideia, né, há muitos milhares de anos atrás, de uma Terra plana, né, onde você tinha ali as esferas cristalinas, né, a última esfera sendo a esfera de estrelas, né, e girando em torno da Terra plana. Né. E agora você vai voltar com o conceito de esfera. É que esse conceito ele é um conceito abstrato, antigo, né, e ele está ligado a como a gente enxerga as coisas, né, a gente já vai ver isso, mas ele é um conceito útil para apontamento, né, em particular
É claro que a gente tem que pensar assim, conceber, né? Mesmo a gente sabendo que a gente está na superfície de um planeta, olhando, né, para uma determinada direção, né, do céu, embora a gente tenha o céu disponível dentro do nosso horizonte, a gente tem que entender que isso é uma distribuição espacial que a gente está vendo, mas quando você precisa de fato apontar, né, em que você vai se basear? Né? Você precisa se basear em alguma situação, né? Em algum sistema de referência. Então, na hora de criar esse sistema de referência, você não pode simplesmente ficar num posicionamento esquisito qualquer. Tá, você pode dizer, mas aí você pode utilizar um sistema tridimensional, né? XYZ, que é como o nosso universo um universo tridimensional. Só que isso não é útil, né? Porque a gente tem muito erro na distância, né, dos objetos, às vezes até a gente não consegue determinar a distância. Então, muitas vezes é mais útil você apontar num sistema bidimensional, né, numa superfície imaginária, numa superfície esférica imaginária, onde você só vai precisar de 2 ângulos de apontamento. Né? Então, esse conceito de esfera celeste, embora seja um conceito errado, né, ele é um conceito útil na hora de fazer um apontamento para um determinado astro, ou determinar as coordenadas de um determinado astro. Tá? Bom, então o que vem a ser esfera celeste? Né? Vocês vão ver que o conceito é meio estranho, é abstrato mesmo. Né? É uma esfera centrada no observador, né, com raio igual a uma unidade arbitrária, que pode ser tão grande quanto a gente queira, tá? Sobre o qual são projetados todos os astros que vemos. Né? Então aqui tem um conceito de esfera, você está lá no centro, né? Então tudo que você vê à sua volta, Lua, né, os corpos do sistema solar, as estrelas, aqui a gente obviamente não está em escala de distância, artefatos humanos como satélites, aviões, você também vê projetado na esfera celeste. Tá? Tudo fica projetado. E aí você pode determinar o posicionamento desses objetos através de um sistema de referência angular nessa esfera imaginária. Tá? Então o conceito é esse, né? Você tem uma esfera imaginária, aqui está o plano do seu horizonte, né? Então coisas acima do seu horizonte você enxerga, coisas abaixo do seu horizonte obviamente você não enxerga. Né? Nós temos aqui imediatamente acima da sua cabeça, a gente chama de Zênite, né? Isso é uma herança lá da Babilônia, esses nomes. Tá? E o ponto diametralmente oposto é o Nadir. Tá? Okay? Então é esse o conceito, né? Um conceito totalmente abstrato, mas a gente vai ver que é um conceito útil para a gente fazer o posicionamento dos astros. Tá? Bom, e por que a gente tem essa impressão, né, que a gente é circundado por uma esfera, né, que era uma impressão que os antigos tinham, que é uma impressão humana, né? Quando você não tem a ideia, né, de uma distribuição espacial, que parece ali uma esfera de estrelas fixas, né, que era como eles pensavam, né, esfera cristalina. Tá? Bom, isso vem do fato de como o ser humano enxerga, né? Tá? Então nós temos aqui a chamada estereopsia, né? Que é a capacidade do ser humano de discernir objetos à sua volta, né? Objetos distantes à sua volta. Tá? Essa capacidade ela está ligada ao nosso sistema ocular, né? Aos olhos, tá? Mas também é ligada à capacidade do cérebro, né? De interpretar essa visão. Tá? Então, esse aprendizado é feito, né? Ao longo da vida, né? Você determinar que os objetos estão mais distantes ou mais próximos e tal, é uma coisa que vai vindo ao longo da vida. Tá? Desde quando você nasce, né? Basicamente ali já com uns 10 anos, basicamente você já está com essa capacidade plena. Né? Mas mesmo assim, né, o nosso olho ele é um aparelho, né, natural, né, um órgão, né, do nosso corpo, que ele tem uma capacidade limitada, né, de discernir uma coisa da outra. Né? A gente chama isso de capacidade de resolução angular. Né? Porque nossa visão é toda baseada em ângulos, né? não em distâncias. Tá?
Então, se eu tenho, né, uma coisa muito junto da outra, como é que o meu olho é capaz de discernir que aquilo está separado? Né? Não importa se está próximo ou se está longe. Né? Essa capacidade do olho humano é da ordem de 1 minuto de arco. Né? Mais aí precisamente, em média, uns 3 minutos de arco. Né? Algumas pessoas melhor, algumas pessoas pior, mas de modo geral, para dar uma ordem de grandeza, 1 minuto de arco. Tá? 1 minuto de arco é 1/60, né, de grau. Tá? Ou seja, cada grau, né, tem 60 minutos de arco. Tá? Então a gente é capaz de discernir angularmente, o nosso olho, né, é capaz de discernir angularmente coisinhas aí na casa de 1/60 de grau. Tá? Bom, e aí se a gente pega a separação média dos nossos olhos, né, que é em torno de 7 centímetros mais ou menos, né, de olho a olho, tá? E a capacidade de 1 minuto de arco, né, 1/60 de grau, a gente vai ver que essa distância D, onde a gente consegue discernir uma coisa da outra, é na casa aí de 240 metros. Tá? Isso significa que depois de 240 metros a gente não sabe dizer o que está na frente e o que está atrás. Aí vocês vão dizer, mentira, professor, a gente sabe. Né? Por que a gente sabe? Porque aí não depende da capacidade do olho, mas depende do nosso aprendizado ao longo da vida. E você é capaz de discernir. Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, que a gente está vendo, né, do pôr do sol lá numa praia e tal, né, a gente consegue discernir, né, as pedras aqui e tal, quem está na frente, quem está atrás e tal, né, porque elas estão a distâncias menores de 240 metros. Tá? Possivelmente essas que estão aqui já um pouquinho mais profundo, talvez já sejam aí nessa casa de 200 metros mais ou menos. Os morros lá, as montanhas lá no fundo, né, o sol também, as nuvens, etc., possivelmente vão estar a uma distância maior. A gente sabe disso. Por que a gente sabe disso? Porque a pedra está na frente deles. Né? Aí é da nossa vivência. Né? Isso aí não tem a ver com o aparelho ocular em si, a interpretação do cérebro. Aí já é uma capacidade a mais que a gente tem de discernir coisas mais distantes. Tá? A gente também é capaz de discernir qual morro está mais na frente, porque a gente tem uma noçãozinha de extinção atmosférica, então sabe que o morro que está mais escuro é o que tem menos névoa na frente, então esse possivelmente está na frente daquele. Enfim, são indícios que a gente usa que não dependem da visão, são coisas que a gente fica sabendo. Né? Tá? Mas, por exemplo, os antigos, a gente sabe hoje que o Sol está muito mais distante que a montanha, mas para os antigos eles não tinham essa certeza, né, de que o Sol estava realmente muito mais distante, porque a gente perde aí a noção de distância. Tá? Outro exemplo claro, né, dessa questão de como que a gente enxerga o mundo e a nossa capacidade de discernimento vai diminuindo com a distância, é bem exemplificada com trilhos de trem. Né? A gente sabe que o trilho de trem ele é paralelo, né? Um trilho é paralelo ao outro. Né? Tá? E aí você tem aqui, né, na razão de perspectiva, essa diferença, né, de distância entre um trilho e o outro é uma diferença angular, ela vai diminuindo, chega num ponto que você não consegue mais discernir um trilho do outro, né, numa reta bem grande. Tá? Essa distância aqui vai chegar lá na casa de 200 e poucos metros, 300 metros, mais ou menos. Você já não consegue discernir mais o que é um trilho do outro. Tá? Então, essa visão que a gente tem acaba deixando, né, as coisas que estão muito distantes, né, como se fosse um fundo contínuo de objetos nos quais a gente não consegue discernir quem está na frente e quem está atrás. Para as estrelas isso é óbvio, né? Porque a gente não tem essa noção do que está na frente e o que está atrás, porque as distâncias são incomensuravelmente grandes. Então os antigos tinham essa visão de esfera celeste, como se todas as estrelas tivessem a mesma distância, né, numa determinada esfera que rodava em torno da Terra plana. Tá? Bom, nós temos também, né, para caracterizando aqui a esfera celeste, o chamado movimento diurno dos astros. Né? Quando a gente fala diurno aqui é de dia, né? E a gente tem que entender aqui diurno e dia, não como a gente comumente, socialmente
acha, né? Separar o período diurno do noturno. Aqui em astronomia, quando a gente fala dia, é 24 horas, né? Tá? E quando fala diurno, é o movimento de 24 horas também. Tá? Isso tem um nome especial, depois a gente vai aprender na parte de calendários, que se chama niquetêmero. Tá? Mas provavelmente vocês nunca ouviram falar dessa palavra antes de hoje. Tá? E realmente ela é extremamente pouco usada. Né? O niquetêmero é esse período de 24 horas que dá uma sucessão de um dia e de uma noite. Né? Mas a gente chama de dia. Tá? E dia aqui então tem que ser entendido como 24 horas. Tá? Bom, por que os astros apresentam esse movimento diurno? Né? A gente vê isso muito bem no Sol, obviamente, porque o Sol governa nossas atividades de modo geral, né? O período de iluminação e o período de noite. E a gente nota claramente o Sol, né? Surgindo na parte leste do céu, atingindo uma certa altura aí perto do meio-dia e se pondo lá na parte oeste do céu. Né? Isso a gente nota tranquilamente ao longo do dia. Não precisa ninguém nos dizer. Tá? Mas todos os astros fazem esse movimento, porque quem está fazendo esse movimento não é a esfera celeste. Né? Hoje a gente sabe que a gente está no referencial girante, a Terra. Né? Tá? Então, aqui, né, tem uma exemplificação, tá? Como se a esfera celeste estivesse aqui em volta da Terra, a Terra está girando, a gente está lá em algum ponto da superfície, né? E aí vem, então, todos os astros girarem, de modo geral, num período de 24 horas, tá? Então, você vai ter lá, aqui está como se fosse para o hemisfério norte, mas a gente teria uma visão parecida aqui do hemisfério sul, né? Só trocando aqui o polo que está acima do horizonte. Tá? Mas, de modo geral, todos os astros vão fazer esse movimento, né? Aparecer na parte leste do céu, né? E desaparecer na parte oeste. Por que isso? Porque a Terra gira no sentido oposto. Né? A Terra gira de oeste para leste. Tá? E aí a gente vê, então, o movimento contrário, porque a gente está no referencial girante. Né? Tá? Isso é a mesma coisa de quando você está num carro. Né? Se você está num carro, você olha uma placa qualquer de trânsito, você vê ela indo para trás do seu carro. Né? Ela se movimenta da frente para trás do seu carro. Né? Como se o movimento dela fosse contrário a você. Mas na verdade é você que está se movimentando com o carro. Tá? Aqui é a mesma coisa. Você está girando junto com a Terra e você vê então os astros girar no sentido contrário da Terra. Né? De leste para oeste, enquanto que a Terra gira de oeste para leste. Tá? Então aqui é só um cartoon, né, para a gente entender um pouco isso, porque que os astros vão se movimentar no sentido oposto. Né? Então aqui tem um observador, né, a Terra está girando de oeste para leste, né? Então nós estamos no sentido aqui de rotação, né, como se o momento angular estivesse aí na direção da gente, né, que está saindo da tela. Tá? Então eu tenho o observador aqui na posição 1, né, na posição 1, né, o Cruzeiro do Sul está inclinado e à esquerda dele. Tá? Então, ó, o Cruzeiro do Sul aparece à esquerda inclinado para ele. Né? Na posição 2, né, o Cruzeiro do Sul está em pé, né, voltado para ele, então está bem aqui na posição 2. E depois que ele girou mais um pouco, na posição 3, né, o Cruzeiro do Sul está à direita dele, também já um pouquinho deitado. Né? Então o Cruzeiro do Sul vai aparecer aqui à direita e deitado. Tá? Então, a gente vai ver o movimento, né, das estrelas, dos astros de modo geral, contrário ao nosso. Tá? Então, a Terra gira de oeste para leste, a gente vê os movimentos dos astros de leste para oeste. Tá? Depois, lá no módulo 3, a gente vai comentar sobre a questão da rotação da Terra e por que a gente não sente, né, a rotação. Né? Porque, afinal de contas, quando você está num carro, você tem sensações. Por exemplo, se o carro faz uma curva, você sente lá a força centrípeta, né, do movimento curvo. Né? Isso é sentido como uma pressão, né? Pressão no sentido que você é jogado para um lado, né? Ou você está junto ali
do assento, né? Você sente a pressão para o lado oposto da curva, né? Porque isso é uma questão de movimento de inércia, né? E aí a gente pergunta por que a gente não sente a rotação da Terra, né? Depois a gente vai comentar isso em melhor detalhes no módulo 3, tá? Ok, então a gente já sabe aqui que a gente vai lidar com o conceito de uma esfera celeste. Essa esfera ela gira, né? Porque a gente está num referencial girante que é a Terra, tá? E agora então a gente vai tentar criar sistemas de coordenadas em cima dessa esfera celeste, né? Tá? Lembrando que aqui não nos interessa a distância, né? Porque esse raio dessa esfera celeste é igual a 1 e é uma unidade arbitrária. Nos interessa mais os ângulos. Mas é sempre bom lembrar que quando a gente lida aqui com coordenadas esféricas, né, a gente tem de modo geral, sempre aqui, né, num sistema tridimensional, 3 coordenadas. Tá? Uma coordenada ela é de fato espacial, que é a coordenada radial, mas essa não vai nos interessar, porque a esfera celeste ela tem raio igual a 1 e todos os astros estão em cima dela, né, para fins de posicionamento. Então só vai nos interessar os ângulos, né, 2 ângulos de posicionamento. Tá? Um ângulo ao longo de um plano fundamental, né, que aqui no caso seria o plano XY. Tá? Okay? Tá? Então a gente chama esse ângulo de ângulo horizontal, né? Na horizontal no sentido de que é o ângulo que corre ao longo do plano fundamental do sistema. Tá? E nós vamos ter um ângulo que corre perpendicular, né, a esse plano fundamental. Tá? Aqui no caso, né, tá colocado aqui, mas aqui você pode colocar a letra grega que você quiser. Né? O ângulo polar θ, né, das coordenadas polares x, y. E aqui o ângulo φ. Às vezes aí vocês vão ver na referência esses 2 ângulos trocados, mas você pode colocar o nome que você quiser, não importa. O que a gente tem que ter em mente é isso, são 2 ângulos. Um corre ao longo do plano fundamental e outro corre perpendicular, né? O sentido de crescimento é perpendicular a esse plano fundamental. Tá? É basicamente isso que a gente tem que ter para apontar qualquer objeto nessa casca esférica, né? Que a gente chama de esfera celeste, mas na verdade é uma casca esférica. Bom, antes de a gente entrar propriamente, né, no posicionamento dos objetos, né, na esfera celeste, nós vamos falar de outro sistema também de coordenadas angulares, né, tá? Também superficial, é uma casca esférica, que é o sistema geográfico. Mesmo porque a gente vai ver que o sistema geográfico ele é importante, né, na determinação do céu que a gente enxerga. Né? Ou seja, o céu que você está olhando, né, posicionado na superfície da Terra, depende da posição que você está. Tá? Então é preciso determinar muito bem essa posição, né? E ela vai ser importante exatamente na questão da visibilidade dos astros, né, para o local onde você se encontra. Tá? Bom, aqui é claro, provavelmente vocês já devem ter tido isso, né, no ensino fundamental, talvez aí um reforço no ensino médio, né? Mas basicamente aqui na superfície da Terra você precisa de 2 coordenadas angulares, né, para se posicionar, tá? Que a gente chama aqui de latitude e longitude. Né? A latitude, então, ela, de modo geral, né, ela vai variar, de modo geral não, perdão, né? A latitude ela vai variar de menos 90 no Polo Sul até mais 90 no Polo Norte. Né? Ela é 0 no plano do Equador, tá? Okay? Que é um dos planos fundamentais, que é o plano, né, fundamental desse sistema. Ela é positiva, né, para o hemisfério norte e negativa para o hemisfério sul. Tá? Mas também você pode, às vezes, ver usos, né, com a letra S e a letra N. Né? Então, por exemplo, né, a latitude aqui de Itajubá, da ordem 22,5 sul, né? Então se escreveria 22,5 S ou menos 22,5. Tá? As duas formas são consideradas corretas. Né?
E a outra coordenada que a gente tem é a longitude, né? A longitude, então, ela vai ser um ângulo, né, que corre ao longo do plano fundamental, no caso aqui o equador, né? Então a latitude ela é o ângulo perpendicular ao plano fundamental, né? Que corre, né, perdão, perpendicular ao plano fundamental, e a longitude é o ângulo que corre, né, o ângulo horizontal, né, que a gente chama, que corre ao longo do plano fundamental, que é o equador. Tá? Obviamente que esse ângulo aqui, né, por se tratar de uma esfera, vai variar em 360 graus, né? E é necessário que você estabeleça um ponto zero, né? Porque basicamente, né, numa coordenada cíclica como um ângulo, né, que varia de 0 a 360, você tem que estabelecer alguma origem em algum lugar, né? Historicamente, então, essa origem foi estabelecida aqui no meridiano de Greenwich, né, que passa lá por Londres, né, porque na época que esse plano aí foi, que essas coordenadas, né, foram estabelecidas para uso no mundo todo, o Império Britânico dominava o mundo, né, e a capital era Londres, e o observatório que cuidava dessas questões, né, de determinação de posicionamento era o Observatório de Greenwich, né, nos arredores de Londres. Né? Então, o meridiano que passa através desse observatório histórico, né, acabou sendo considerado como meridiano zero. E aí, de modo geral, a longitude ela não se conta de 0 a 360. É muito raro você ver uma referência de 0 a 360. Às vezes acontece. Né? Mas, de modo geral, a longitude ela é contada ou em horas ou em graus. Tá? Usando aí o valor negativo, né, para o oeste de Greenwich, tá? Então o nosso caso aqui seria, né, uma coordenada negativa, tá, de longitude, se a gente fosse usar esse valor de hora, e positivo para leste de Greenwich, né, na direção aqui da Ásia. Outra forma também de usar a longitude é em graus, né, e aí também menos 180, né, indo na direção oeste, de 0 a menos 180 indo na direção oeste, e de 0 a mais 180 indo na direção leste. Tá? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, né, a Itajubá, né, em Minas Gerais, aí nós temos aí uma longitude, grosseiramente, aí na casa de 45 graus, menos 45 graus, né? Ou menos 3 horas, tá? O valor exato vocês veem lá no texto 1, tá? E a latitude, né, que corre aí perpendicular ao plano fundamental, tá? É da ordem de menos 22,5 graus ou 22,5 sul, tá? Também aqui na longitude você pode usar, ao invés do sinal negativo e positivo, oeste e leste. Tá? Também às vezes aparece. Então aqui seria, por exemplo, 45W, né? Para Itajubá, 45 oeste, tá? Em termos de graus, ou 3W, né? 3 horas W, que aí seria 3 horas para o oeste. Tá? Bom, é bom comentar aqui, né, que a Terra tem 300... a Terra é uma esfera, né? Então essa coordenada gira em 360 graus em 24 horas. Então com isso você estabelece, né, a relação angular para as horas, né, do nosso relógio. Né? Então, por exemplo, se eu esperar 1 hora no meu relógio, o céu vai girar 15 graus. Né? Basta dividir 360 por 24. Tá? Não é o céu que girou 15 graus, né? É a Terra que girou 15 graus. Então, cada hora de giro da Terra equivale a um giro de 15 graus do planeta, né? E como a gente está no referencial de giro, a gente olha o contrário, né? Como se o céu tivesse girado de 15 graus. Bom, eu já tinha comentado que a aparência do céu ela vai depender da posição do observador, né, na superfície da Terra. Tá? Então, tanto em termos da latitude que ele se encontra, né, quanto em termos da longitude, porque isso vai determinar também
para que direção, né, ele está voltado, pensando assim em termos de um sistema de referência qualquer, né? Por enquanto a gente ainda não chegou lá. Então, por exemplo, aqui, né, eu coloco aqui um observador numa posição qualquer aqui, sei lá, perto de Moscou aí, né, chutando. Ele vai ter então aqui, né, um zênite, né, que é o ponto imediatamente acima da cabeça dele. Obviamente tem o plano do horizonte dele, tá? Que determina aqui qual é o céu que está visível para ele. Tá? Essa parte de cá não está visível. Né? Então ele tem o polo norte celeste acima do horizonte. É natural, né? Porque ele está no hemisfério norte. Tá? Ele vai ver também, né, a projeção do equador celeste, depois a gente já vai comentar isso. Mas enfim, o céu visível para ele nesse instante de tempo é esse. Né? Seria mais ou menos essa visão que ele teria aqui. Ó. Tá com o zênite aqui, né, um polo norte celeste acima do horizonte para ele. Né? Ele obviamente continua vendo, né, os astros surgirem na parte leste do planeta, né, do horizonte, perdão, do céu. Troquei tudo. Os astros surgirem na parte leste do céu, atingirem um certo ponto máximo de altura e depois desaparecerem na parte oeste do céu, porque isso é a rotação da Terra que continua. Tá? Nota que essa inclinação, né, do caminho que os astros percorrem aqui, né, lembrando que essa trajetória, né, ela é sempre paralela ao equador celeste. Tá? Então o ângulo, né, que essa trajetória faz com o horizonte depende do ângulo que o equador faz, né, o equador celeste faz com o horizonte. Tá? Ou seja, né, qual é o ângulo entre o plano do horizonte e o plano do equador celeste, que é a projeção do equador da Terra. Ora, esse ângulo, né, aqui, ele vai ser, né, 90 menos a latitude. Tá? Okay? Tá? O ângulo que o polo fica assim, né, o polo norte celeste, né, lembrando que os polos celestes são projeções, né, do eixo de rotação da Terra na esfera celeste. O ângulo que o polo faz com o plano do horizonte é exatamente igual à latitude do observador. Né? Se ele estiver no equador, né, o polo vai estar no horizonte, né, e o ângulo é zero. Tá? Se ele estiver no polo norte, né, o zênite vai coincidir com o polo norte celeste, tá? E aí o ângulo entre o polo e o horizonte vai ser de 90 graus. Então, esse ângulo, né, entre o polo norte, entre o polo que está acima do horizonte, né, e o plano do horizonte é exatamente igual à latitude do observador. Tá? Então aqui, né, o ângulo que o equador celeste faz com o plano do horizonte, né, ou seja, né, ângulo entre o plano do equador celeste e o plano do horizonte, é 90 menos a latitude local. Tá? Então, conforme a latitude do observador, né, eu vou ver essas trajetórias que os astros fazem diferente. Né? Então, por exemplo, uma latitude intermediária aqui, né, por exemplo, mais ou menos como a latitude aqui de Itajubá, nós vemos lá os astros surgirem, né, no leste, atingirem uma certa altura e desaparecerem no oeste. Né? Essas trajetórias, elas nos parecem formar planos, né, que tem uma certa angulação, né, com o plano do horizonte. A gente já comentou, né, é exatamente o ângulo, né, esse ângulo aqui é exatamente 90 menos a latitude. Então, por exemplo, aqui em Itajubá é 90 menos 22,5, né, que vai dar aí 67,5 graus, tá, de inclinação. Tá? Mas, por outro lado, se eu estou no Equador, né, essa inclinação é zero. Tá? Okay? Perdão, é 90 graus. Tá? Entre a trajetória dos astros e o plano do horizonte. Tá? Então, os astros eles parecem fazer arcos perfeitos no Equador. Né? Eles surgem na parte leste e desaparecem na parte oeste, fazendo arcos que são perfeitamente perpendiculares, né? O plano desses arcos formam, são perfeitamente perpendiculares ao plano do horizonte.
Por outro lado, se eu estou em algum polo, né, as trajetórias dos astros vão formar planos, né, que são paralelos ao plano do meu horizonte, né, como se eles ficassem circundando em torno de mim, né, okay? E nunca atingem aí a parte do horizonte. Tá? Eles vão ficar circundando o tempo todo em torno de você. Tá? E aí fica difícil marcar leste-oeste. Mas de fato, se você está em cima do polo, né, não existe leste-oeste. Né? Você está sem direcionamento nesse sentido. Né? Para qualquer direção que você vá, por exemplo, se você está no polo norte, qualquer direção que você vá é sul. Né? E se você está no polo sul, qualquer direção que você vá é norte. Né? Aí já são outros 500, né? Não é um referencial muito comum. Via de regra, normalmente a gente está numa latitude intermediária e a situação é essa aqui. Bom, eu vou rodar aqui um simulador, tá, da universidade, parar um pouquinho a apresentação, né, e rodar um simulador da Universidade de Nebraska, tá, na cidade de Lincoln, né, lá dos Estados Unidos. Ele é um simulador, né, que inclusive está disponibilizado para vocês lá nos links, né, extras do módulo 2, tá? Então dê uma olhada se tiver interesse. Mas ele é simples, mas ele é eficaz, né, para mostrar tudo isso que a gente vem falando aqui. Tá? Então eu vou parar um pouquinho a apresentação e vou abrir o simulador aqui. Bom, então vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, né? Eu tenho aqui a Terra, tá? E uma representação aqui da esfera celeste, tá? Uma representação qualquer, tá? Aqui nesse sistema, né? Eu estou então aqui com o plano do Equador celeste, né? Que é a projeção do plano do Equador da Terra, tá? Os polos sul e polo norte celeste, né? Que são projeções do eixo de rotação da Terra. E posicionei meu ângulo a minha posição, né, na superfície da Terra, exatamente aqui, mais ou menos próximo a Itajubá, né? Vocês estão vendo aqui no mapa mundi, aí as coordenadas aqui vocês podem colocar exatas, tá? E criei aqui um sistema aleatório de estrelas, tá? Você pode criar aqui, ó, nessa opção, né, adicione estrelas randomicamente, tá? Eu adicionei aqui 50 estrelas, tá? Em posições quaisquer, né? Não são estrelas reais, tá? Só para a gente ver aqui a movimentação, de modo geral. Tá? E aqui é a visão que o observador tem, né? Esse plano verde é o plano do horizonte, vocês estão vendo que tem as marcações dos pontos cardeais, norte-sul, leste-oeste, né? Está em inglês, né? Obviamente foi feito lá pelos Estados Unidos. É marcado aqui o meridiano do local, vocês estão vendo, né? Que é esse arco que liga aí os pontos cardeais norte-sul. Aqui está a projeção, né? Do polo celeste sul, né? Então ele fica acima do horizonte para a gente, né? Esse ângulo aqui entre o polo sul celeste, né? E o horizonte é exatamente a latitude aqui de Itajubá. O polo norte celeste a gente não vê, fica sempre abaixo do horizonte, né? E aqui em amarelinho está a projeção do Equador celeste, tá? Okay? Aqui, ó, esse outro meridiano aqui que está marcado, né? Ele está marcado aleatoriamente como se fosse aqui o meridiano zero, né? Vocês estão vendo aqui, círculo de 0 hora, tá? E aí é para outra coordenada aí que a gente vai ver mais para frente, que é a ascensão reta. Tá? Mas isso é aleatório. Tá? Eu vou então aqui colocar a animaçãozinha, né? Vocês estão vendo aí então, tá? Enquanto que a Terra gira aqui, né? Percebam do lado de cá, tá? E a Terra está girando, né? 24 horas. Né? A esfera celeste está parada, né? Essa seria a visão que a gente teria de fora. Tá? Aqui estamos nós, né? E aqui é a visão que a gente tem aqui desse ponto da Terra, né? Que a gente tem a impressão que os astros aqui, ó, surgem no leste, tá vendo? Eles surgem no leste, né? Okay? E vão se pôr aqui no oeste, tá? Okay? Esse simulador é bem legal, né? Porque ele permite que a gente mude aqui o ponto de vista, né? De várias maneiras. Tá?
Mas basicamente ele dá uma ideia, né, disso, né, de que a rotação da Terra que vai aqui nos mostrar uma pseudo-rotação do céu. Né? Então esse movimento diário que a gente vê dos astros, né, de surgir no leste e se pôr no oeste, é basicamente aí em função da rotação da Terra. Tá? Ok, vamos lá então, dar sequência à apresentação. Bom, vamos falar então dos sistemas, né, de posicionamento na esfera celeste. Tá? Eu vou falar aqui, obviamente, só dos principais, né? Existem outros sistemas mais complicados. Na verdade, dois são importantes, né? São os dois primeiros que a gente vai falar. Tá? O resto já é perfumaria, mas a gente fala porque tem algum significado. De modo geral, esses sistemas eles foram surgindo ao longo do tempo, conforme a necessidade. Né? Então, o sistema horizontal, o alto-azimutal, foi o primeiro. Né? Ele foi o primeiro a ser inventado porque ele é um sistema que exatamente gerou aí, né, toda a astronomia de posição, né? E a possibilidade de você poder medir, né, ângulos, né, através de instrumentos simples, né, que a gente já comentou, o sextante, o astrolábio, o quadrante, tinha vários sistemas de medida de ângulo, né? E basicamente com isso você determinava então esses ângulos aqui do sistema horizontal ou alto-azimutal. Tá? O centro desse sistema então é o observador. Tá? Então ele está centrado no observador, ele é um sistema que ele dá a condição de visibilidade do observador, então ele é importante por isso. O plano fundamental é o plano do horizonte do observador. Né? Os polos desse sistema, né, é o zênite e o nadir. Né? Então o zênite, o ponto imediatamente acima de sua cabeça. Né? O nadir, o ponto diametralmente oposto. Tá? E as coordenadas angulares, né, precisa de duas coordenadas, são as seguintes. Né? A coordenada que corre ao longo do plano fundamental, que é o plano horizonte, é o chamado azimute. Tá? O azimute ele varia de 0 a 360 graus. Tá? Ele é dado em graus, tá? Sempre. Tá? O ponto zero dele é o ponto cardial norte. Né? E a direção de crescimento é do norte para leste. Tá? Então é assim que é dado o azimute. Okay? Então, para medir o azimute, você precisa saber a direção norte. Né? Okay? Bom, e aí você pergunta, mas qual é o ponto, né? O ponto de origem, tudo bem, o ponto cardial norte. Qual é o ponto final da contagem da coordenada? O ponto final é a intersecção, né, entre o arco que passa pelos polos do sistema e também pelo astro, tá? E o plano fundamental, que é o plano do horizonte. Tá? Então eu tenho o arco aqui que vai do zênite, passa pelo astro, né? Eu não completei aqui no desenho, mas vai até o nadir. Tá? Esse plano, né, formado por esse arco, ele é perpendicular ao plano do horizonte. Né? Então ele vai cortar aqui, vai interceptar o plano do horizonte, e então você mede o azimute até aqui. Tá? A coordenada que corre perpendicular ao plano fundamental, que é o plano do horizonte, é a chamada altura. Tá? A altura do astro, então, é medida em graus, né, a partir do plano do horizonte. Né? Ela é positiva para astros que estão acima do horizonte e negativa para astros que estão abaixo do horizonte. Tá? Então, a altura pode variar de 0 até 90 graus. Né? Um astro no zênite teria uma altura de 90 graus. E um astro no nadir teria uma altura de menos 90 graus. Tá? Às vezes se usa aí na astronomia o complementar, né, que é a distância zenital, mas não é muito comum não. Tá? E desse sistema aqui, né, embora ele seja muito confortável, porque é o sistema do observador, né, então você pode medir posicionamento do astro diretamente, né, porque ele está no seu sistema, você é o centro. Por outro lado, essas coordenadas elas vão variar continuamente no tempo. Né? Por quê? Porque tem um movimento diurno. Né? O astro, quando surge no horizonte, ele não para. A rotação da Terra é contínua. Né?
Então o astro vai aparecer, surgir no lado leste e vai continuar subindo até uma máxima altura e depois ele desce para o lado oeste. Isso significa que o azimuth e a altura mudam continuamente no tempo. Tá? E isso é um problema, né? Embora isso tenha até sido usado pelas culturas antigas como exatamente, né, contagem de tempo, e o nosso tempo, né, a nossa forma de contar o tempo está baseado nisso. Né? Depois a gente vai ver isso na parte de calendário. Mas de qualquer forma, para fins de posicionamento, ele é meio complicado, né? Porque eu tenho aqui variação de azimuth e de altura continuamente, conforme os astros vão se movimentando no céu. Tá? Então tem esse inconveniente desse sistema, né? Ou seja, se eu quisesse algum sistema para catalogar astros, né, ou posições de astros, esse não é um bom sistema. Eu tenho que criar um outro sistema para isso. Tá? E a resposta, então, para essa tentativa, né, de criar um sistema no qual você tivesse coordenadas fixas é o sistema equatorial. Tá? Ele surgiu aí pouco depois, né, o Hipparcos já fez um ensaio do sistema equatorial, na época que ele estava fazendo a catalogação, né, de estrelas, né, de modo geral. Ele fez um catálogo bem grande de estrelas, considerando as dificuldades da época. Tá? Bom, o sistema equatorial ele vai ter como centro o centro da Terra. Tá? O plano fundamental desse sistema é o equador da Terra. Tá? Então, na verdade não é bem o equador da Terra, mas é a projeção dele, né, na esfera celeste, que vai formar aí o plano do equador celeste. Tá? Mas eles são coplanares. Né? Os polos são os polos norte e sul celeste, né, que surgem do prolongamento do eixo de rotação da Terra, né, batem aqui na esfera celeste e criam então o polo norte celeste e o polo sul celeste. Tá? Nós temos, obviamente, também duas coordenadas angulares. Né? Todos os sistemas de posicionamento do céu precisam de duas coordenadas, como a gente já comentou. A primeira é a ascensão reta, né? Que é a coordenada que vai correr ao longo do plano fundamental, que é o plano do equador celeste. Tá? A ascensão reta ela é normalmente dada em horas, né? Exatamente porque tem aqui a rotação da Terra envolvida. Então ela é dada de 0 a 24 horas. Tá? Às vezes, muito raramente, ela pode ser dada em graus também, né? Com a conversão de 1 hora igual a 15 graus. Mas normalmente é dada em horas. Tá? Ela é contada então ao longo do equador celeste e tem origem no ponto vernal. Tá? E aí vem a questão, mas que diabos é o ponto vernal? Né? É um ponto lá no céu, ele tem uma estrela em cima dele, tem lá uma bandeirinha indicada que é o ponto vernal? Não tem nada disso. Tá? O ponto vernal ele é um ponto imaginário, tá? Da intersecção, né, do movimento aparente do Sol no céu, né, que a gente chama de eclíptica. Tá? Então o céu aparenta fazer, né, um círculo no céu, tá? Que a gente chama de eclíptica. Né? Ao longo da eclíptica, né, nós temos as constelações ao longo da eclíptica que se chama zodíaco, né? Palavra grega. Tá? E essa eclíptica ela vai interceptar, né, o equador celeste em 2 pontos. Tá? Okay? E são pontos nos quais o Sol passa de um hemisfério para outro. Tá? Então tem o ponto vernal, que é quando o Sol passa do hemisfério sul celeste para o hemisfério norte celeste. Tá? Isso ocorre em março, né, no equinócio de março. Tá? E aqui então é o chamado ponto vernal, que é a origem da contagem de ascensão reta. Tá? E eu tenho outro ponto de interceptação, que é o ponto antivernal, né, que vai acontecer no equinócio da primavera agora. Né? Tá? Primavera para nós, né? O equinócio de setembro. Tá? Que é quando o Sol aparenta passar do hemisfério norte celeste para o hemisfério sul celeste. Tá? A contagem então da ascensão reta ela é a partir desse ponto vernal. Não tem nada lá no céu indicando.
tá? A gente já vai falar sobre isso, né? E a contagem é na direção do movimento anual do Sol, né? O movimento aparente, tá? Ok? Tá? Lembrando que essa inclinação aqui da eclíptica, né, é em função exatamente da inclinação do eixo de rotação da Terra com a sua órbita, né? O plano da eclíptica nada mais é do que o plano orbital da Terra. Tá? E essa inclinação entre a eclíptica e o equador celeste é exatamente a inclinação do eixo de rotação da Terra com o plano de órbita. O problema todo é que é o seguinte, não tem uma bandeirinha ali dizendo aqui fica o ponto vernal. E pior, né? Na medida em que a Terra gira, esse ponto vernal pode estar acima ou abaixo do horizonte para você, né? Ele vai girar junto com o céu. Tá? Okay? Então, embora esse sistema ele tenha coordenadas fixas, né? Fixas entre aspas, que a gente vai ver depois que essas coordenadas são alteradas por movimentos pequenos do eixo de rotação da Terra e outras coisas, tem esse problema ainda, né? Que a origem da ascensão reta, que é o ponto vernal, varia no tempo, varia mesmo, assim, né? De girar junto com o céu. Tá? Então, isso é problemático para a gente. Né? Então, com isso surge aí a necessidade, né, de você fazer uma conversão, né, que a gente já vai chegar lá. Antes disso, eu vou passar aqui uma animação, tá? Feita aqui pelo Rob Knopp. Tá? Essa animação se chama de Celestial Sphere. E é uma demonstração, né, de tudo isso que a gente falou aqui com relação à posição, né, de um observador na superfície da Terra e o sistema de coordenadas equatorial. Então vamos lá, deixa eu parar a apresentação um pouquinho. Vamos rodar aqui a apresentação dele. Então aí está a Terra, você está aqui, né? Ele é americano, então ele vai botar o observador nos Estados Unidos. Tá? Então ele está mostrando aqui a esfera celeste, né? Girando aí aleatoriamente, porque ele está girando o ponto de vista dele. Tá? Agora ele botou coordenadas aí. Tá? Então a ascensão reta está em horas aí que a gente está vendo. Né? Ele está como se estivesse mais ou menos próximo do Polo Norte, né? Girando ali. E tem a declinação, vocês estão vendo, né? Visão para o norte e visão para o sul. Tá? Mas isso a partir do polo. Tá? Agora ele vai dar uma visão aqui, né, de que você tem a projeção do equador da Terra e do eixo de rotação, provocando então o equador da celeste e os polos celestes. Tá? Então ali está o observador, né, ele vai girar com a Terra, essa flecha marca a direção do zênite dele. Ele agora botou o plano do horizonte do observador. Notem que esse plano gira junto com a Terra, né? O que provoca então, né, uma visão contrária, né? Como se a gente imaginasse que é o céu que está girando. Na verdade é o nosso plano que está indo junto aqui com a Terra. Mas a gente não sente isso, né? A gente simplesmente sente aqui como se fosse o céu que estivesse girando e a gente está paradinho. Tá? Então a gente vai ver as coordenadas, né, equatoriais, né, variarem ao longo do tempo aí, né, passando junto com o céu. Né? Elas são fixas no céu, na esfera celeste, mas como a esfera celeste gira, cada hora eu tenho uma coordenada diferente passando, por exemplo, pelo meu zênite ou pelo meridiano local. Tá? Ok. Vamos voltar aqui na apresentação. Então, assim, para uma determinada posição qualquer aqui da Terra, né, que eu tenho aqui o meu plano do horizonte fixado, né, aqui estaria para uma situação mais ou menos como a de Itajubá, né, que eu tenho o polo sul celeste acima do horizonte, né, tá? O ângulo entre o polo sul celeste e o plano do horizonte é a latitude local. Tá? O polo norte celeste eu nunca vejo, ele está sempre abaixo do horizonte, né? Porque o céu vai girar dessa maneira. Né? Eu tenho objetos que passam pelo meu zênite, né? Que são objetos cuja declinação é igual à minha latitude.
né? Então, por exemplo, né, a latitude de Itajubá é de menos 22,5 graus. Né? Quais objetos que vão passar pelo meu zente? Aqueles que tiverem declinação igual a menos 22,5 graus. Tá? Declinação, lembrando, é uma coordenada do sistema equatorial. Né? Mas além disso, né, existe também aqui estrelas, né, que eu nunca vejo, porque elas estão sempre abaixo do horizonte. Tá? Então, algumas estrelas que giram aqui, né, mais próximo junto do polo norte celeste, eu não consigo ver, porque elas atingem no máximo o meu horizonte, né, um ponto do horizonte. Tá? Essas estrelas são estrelas cuja declinação é igual a 90 menos o módulo da minha latitude. Então, aqui para Itajubá, 90 menos 22,5 daria 67,5 positivo, né, de declinação. Ou seja, estrelas com declinação acima disso, eu não consigo ver daqui de Itajubá. Tá? Por outro lado, existem estrelas que estão sempre acima do meu horizonte. Né? É claro que eu não posso ver sempre porque tem a parte do dia, né, que impede que eu veja estrelas. Tá? Mas essas estrelas estão sempre acima do horizonte. Né? Aqui em Itajubá, que são estrelas que têm declinação menos 90 mais o módulo da latitude. Ou seja, estrelas que tenham declinação menor ou igual a menos 67,5 vão estar sempre acima do meu horizonte.